E aqui vamos nós. Então vamos ver se a Mônica consegue entrar aqui para me enviar a solicitação. Nossa live está de volta. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Então, Mônica, vê se aparece aí. Bem aqui onde aparece que você entrou. Normalmente aparece uma solicitação para participar da live. Se não, vê se clica ali embaixo onde tem dois bonequinhos ali. Aí, agora foi. Agora acho que vai. Já aceitei aqui já. Acho que deve estar conectando. Jorge na área, Nani, Massica, Marie Beltram, Neto, Garcês, Gu, Renato. Show de bola, galera aí. Então, que estranho. Então, acho que tá dando pau na conexão mesmo, porque antes eu tava mandando a solicitação e pra mim aparece aqui, esperando pela Mônica, né? E agora ela mandou, já aceitei e não vai. E não vai. Estamos sendo sabotados. Teoria da conspiração, né? A internet não quer que conversemos sobre isso. Não, vamos lá, vamos ter paciência que uma hora vai. Descer aqui, Mônica, não foi possível entrar. Não, eu combinei com ela porque ela ia entrar pelo dela mesmo, justamente para facilitar, né? Em vez de entrar pelo Mentoring Spartans, ela podia entrar pelo dela. Vamos ver, vamos ver. Não sei se ela vai trocar de conexão lá, entrar de novo. Bom, mas enquanto isso, vamos batendo um papito. Vamos lá, apareceu uma outra solicitação dela. O papo que a gente teve lá. Aê! É, Agora foi! Tudo bom, Mônica? eu mudei uma coisa, eu mudei pro Wi-Fi aqui do quarto, que é mais forte, então agora acho que vai dar certo. Boa! Tá muito bom. Tá. Conseguindo te ver, enxergar, É, ouvir, tudo certo. legal. Então tá bom. E aí acho que vai entrar uma galera aí que não é do curso, mas deve ser porque são amigos seus aí. Então vai ser Ah, bacana é? Tá também. bom. É. Até meu filho entrou. Olha que bacana. É, muito legal. Então, Mônica, conta um pouquinho sobre você pra gente. A gente já te conhece com super alto astral, super disciplinada, super guerreira. Só que conta um pouquinho agora do lado profissional, né? Que às Tá, vezes a gente não fala nos encontros, nos retiros, nas aulas. Se pudesse se apresentar pra gente antes de a gente entrar nos assuntos, ia ser legal. tá legal. Vou contar um pouquinho para vocês, então. Eu trabalho, quando vocês falam de propósito, assim, eu achei o meu muito cedo, né? Com 15 anos eu comecei a trabalhar com comunidades, projetos em comunidades, todas essas coisas, e sempre me encontrei nesse lugar, né? Aí depois o profissional foi vindo por conta. Eu estudei jornalismo, trabalhei com jornalismo um bom tempo, eu trabalhei na TV, trabalhei em jornal, foi super legal, foi legal nessa época. Mas eu acreditava que eu conseguia contar as histórias e mudar alguma coisa na vida das pessoas. Só que um dia, até essa história é interessante, um dia eu estava fazendo uma matéria na frente de uma casa e tinha duas casas pegando fogo. E essa era a terceira casa. De repente, essa casa começou a pegar fogo. Só que do meu lado estava a mulher que era dona da casa. Ela entrou com tudo para pegar umas coisas lá dentro, porque ela ficou apavorada e falou, puta, as coisas dos meus filhos e tal. E eu entrei atrás dela, não tive dúvida, assim, não pensei em jornalismo, em matéria, não sei. Entrei atrás dela. Aí entrei, comecei a catar as coisas junto com ela e aí peguei umas coisas que ela falou, não, não, isso não, as roupas que estão no armário. Aí eu puxei as roupas do armário, coloquei na sacola e saí, né? Quando eu saí, aquilo me deu um negócio assim, falei, cara, eu não consigo contar essa história. Meu câmera ficou puto, ele falou assim, vê só, você tinha que ter feito a passagem na hora que a casa começou a pegar fogo e não entrar lá com a mulher igual uma doida. E eu falei, puta, cara, eu não nasci para contar essa história, eu nasci para ajudar as pessoas, para fazer as coisas, né? E desde esse dia eu comecei, falei, puta, não é jornalismo, assim, vou ter que ir por outro caminho. Aí acabei indo estudar marketing. Aí, estudando marketing, eu aprendi pesquisa de mercado, comecei a trabalhar com pesquisa de mercado.
Aí eu ganhei numa aposta com meu chefe na época, um mestrado nos Estados Unidos, né? Na verdade, eu tinha que fazer um puta trabalho. Ele falou que não ia dar certo. Eu falei, se der certo, você vai me pagar o mestrado. Ele falou, tá, e se não der, eu te mando embora. Eu falei, tá fechado. A bagaça deu certo e eu fui para os Estados Unidos, fiz o mestrado. Ai, foi muito legal, né? Que Até bacana. porque eu não tinha nem como pagar de jeito nenhum. Aí estudei Ó, a Mari já negócios. falou de apostas aqui. O dia que você quiser fazer uma aposta, faz com a Mari. Ela adora apostar, só que ela sempre perde, tá? Isso que é o bom. Sério? Nossa, adoro apostar com ela, então. Vou querer. Pode apostar, pode Apostas. apostar. Adoro Ela apostas. adora. Então, aí, depois disso, eu voltei para o Brasil, né? E fui chamada para trabalhar aqui em São Paulo. Eu morava em Curitiba até aí. E fui chamada para trabalhar em São Paulo na Alphaville, que é uma empresa que constrói condomínios e tal. Eles estavam bem no começo, começando a expansão. Isso foi em 2001. Aí eu vim para cá e escrevi um projeto para essa empresa. Quando eu comecei a ver as coisas, eu vim para ser gerente de marketing. Aí comecei a fazer as coisas para eles, estudar um pouco o negócio deles, para poder entender. E aí fui numa comunidade, ficava perto, porque assim, imagina um condomínio grande, se instala num lugar, ele vai mais para longe, né? Porque no centro não tem mais espaço físico, né? Então ele sempre vai para as periferias. E aí ele tinha aquela comunidade pobre em volta. E o que sempre acontecia? Como as pessoas sabiam, os corretores sabiam antes que aquilo ia entrar, eles compravam os terrenos dos caras a preço de banana, dizendo que, contando histórias para eles e às vezes engambelando mesmo, né? Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi eu fui lá e conversei com essa comunidade e falei assim, ó, não vende, porque vai ter um puta negócio incrível aqui, um condomínio ricaço, assim. E vocês, se continuarem aqui, pelo menos, no mínimo, o teu terreno vai valorizar e você vai poder vender por mais. Não vende agora que os caras estão te enrolando, né? E assim começou, montei um projeto de uma fundação para essa empresa, que chama Fundação Alphaville. Em 2000, eu entreguei para o dono da empresa, ele olhou e adorou. E aí a gente começou a fundação. Hoje ela tem 20 anos e tem mais de 200 projetos no Brasil inteiro e tal. E eu fiquei lá por 11 anos. Só que eu viajava muito por todos os lugares, assim. E quando eu mudei para cá, também começou a minha história no esporte, assim. Que eu não era muito esportista. Eu gostava, mas não era muito esportista. Eu gostava de trilha e tal, mas não era uma pessoa que treinava sempre, né? Mas quando eu vim para cá, eu estava muito sozinha. Então, eu precisava conhecer gente, né? E eu falava, puta, onde eu vou conhecer gente? Eu detesto balada. Se eu for na balada, não vai adiantar nada. Eu durmo na metade da balada, né? 9 horas eu tô pagando já. Daí eu falei, puta, balada não vai ser. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Preciso fazer uma corrida. Pegar um grupo de corrida e vou correr. Aí entrei no tal do grupo de corrida e viciei. Viciei no grupo de corrida, comecei a correr direto. E aí comecei a correr provas de corrida de 10 quilômetros. Aí resolvi que ia fazer um triatlo. Todo mundo tirou uma sarro da minha cara. Falou, imagina, você não faz nada, acabou de começar a correr, vai fazer um triatlo. Eu falei, vou me programar, me organizar e vou fazer. E assim, eu tenho uma coisa comigo, assim, que é desde uma época muito antiga, assim, eu digo assim que o impossível não existe. Não existe impossível, né? Tudo pode ser feito desde que bem organizado, programado, se esse programa se organiza e faz, né? Então, assim, eu não acredito nisso, assim. Acho que a gente tem que correr atrás das coisas. Normalmente dá certo, né? A minha história é isso, assim, né? E, bom, aí eu comecei a fazer essas corridas e comecei a ter amigos aqui, foi super legal, me enquadrei em São Paulo, não sei o quê. E acabei resolvendo, me casando aqui, né? Me casei em São Paulo e acabei indo para estudar sustentabilidade. Me apaixonei pela sustentabilidade. Só que era uma época que não tinha muita coisa aqui. Então, eu fiz o Gaia Education, que é um curso de design para sustentabilidade. Fiz uma sessão que era aqui no Brasil, mas para poder aprender, por exemplo, a dar aula e facilitar coisas aqui, eu tinha que ir para a Escócia para estudar. E aí eu fui para lá para estudar na ecovila mais antiga do mundo, que chama Findhorn. Né? Eu fui para lá, estudei, voltei para cá para ser facilitadora desse curso aí aqui no Brasil. Nessa mesma época, estava começando um movimento lá na Inglaterra que chamava Movimento das Cidades em Transição. Porque esse movimento de Findhorn era tipo uma ecovila, né? E eu tinha uma inquietação muito grande, porque eu falava assim, porra, eu posso viajar e morar numa ecovila e ficar de boa lá. E a gente faz o que com isso tudo que a gente criou, né? Faz o que com essa cidade e com as pessoas? E sabe, aquilo me dava uma angústia, assim, né? Então não era uma coisa, eu não queria sair dali, eu queria mudar o lugar que eu tava. E esse movimento das cidades em transição tinha muito isso, né? E eu acredito muito no poder das pessoas em transformar as coisas, assim,
as pessoas se juntarem para transformar as coisas. Já vi muita coisa muito legal acontecer. E esse movimento falava muito disso, né? Das pessoas se unirem para transformar seu próprio futuro, criarem uma forma diferente de viver e tudo mais. Então, eu me apaixonei. Aí fui estudar como é que fazia para ajudar a criar e trouxe isso para o Brasil também. E aí foi muito bacana. Nessa época, eu saí da Fundação Alphaville porque eu viajava muito e tinha 2 filhinhas, né? Aí minhas filhas nasceram, as duas, 2000, isso foi 2009. E eu com gêmeas, eu falei, cara, não dá para eu viajar tanto assim, né? Que eu viajava no Brasil inteiro. Eu falei, eu vou ter que pegar alguma coisa aqui. E com medo de abrir a minha própria empresa na época, que eu já tinha ajudado a fundar um monte de empresa de um monte de gente, porque eu ia nas comunidades, ajudava a fundar, ajudava a fundar. A minha eu tava com medo, assim, né? Tipo, eu lembro, o Igor super me tocou, assim, que ele falou assim, aí aquele salto, assim, quando é que você dá o salto do medo de deixar de ser empregado, sabe? Para começar a ser. E meu marido sempre falava assim, você é boba, porque na verdade o que acontece é que quando você não é empregado, você é muito mais seguro do que quando você é empregado. E aquilo não entrava na minha cabeça. A gente tem umas crenças assim que demoram um pouco para cair a ficha, né? Sim. Aí foi muito louco, eu saí, né? E fui para essa fundação, que era uma fundação pequenininha aqui em São Paulo, e comecei a trabalhar na Brasilândia. E aí, como eu tinha acabado de fazer o curso de cidades em transição, eu falei assim, puta, eu vou tentar levar as cidades em transição e sustentabilidade para essa comunidade, que é tipo uma comunidade grande, se a gente falar assentamento subnormal, que é tipo favela mesmo. Eles sempre falam favela, assim. Eles até têm umas camisetas escrito favela, eles gostam, assim. A história da favela é uma coisa legal. E aí, eu fui lá e a gente começou esse projeto que é Brasilândia em Transição, né? Transition Brasilândia. E acabou sendo o primeiro projeto de transição das cidades em transição numa favela do mundo. Então ficou famoso, a gente foi para fora contar essas histórias, eles são incríveis. Esse projeto já tem 7 anos e funciona, eles tocam lá, é muito legal. E aí, o que aconteceu? Nessa hora eu falei, cara, eu consigo abrir a minha empresa para ajudar outras empresas a fazer essas coisas, né? E aí eu resolvi abrir a oficina da sustentabilidade, que esse ano faz 10 anos. E a oficina faz o quê? Ela ajuda as empresas grandes, empresas pequenas e comunidades, né? Porque não podia ser diferente, né? Eu ajudo as comunidades pro bono a criarem suas próprias realidades e a criarem vidas mais sustentáveis, formas de produzir mais sustentáveis, principalmente de se relacionar com as pessoas mais sustentáveis. Então é isso que a oficina faz, assim, né? E eu acredito muito que a sustentabilidade, ela tá muito ligada, depois eu explico melhor isso, mas todo mundo quando fala de sustentabilidade pensa assim, nossa, reciclagem. Eu falo, gente, não é reciclagem, é tão mais do que isso. E a conexão está tão mais nas pessoas e na mudança de hábito que a gente precisa ter do que no próprio reciclar, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, mas o recicle, para mim, ele é o 4º R, pra você ter uma ideia. Sim. Ele não é o primeiro R, né? Então, enfim. Eu concordo, eu concordo. Porque uma coisa que aconteceu aqui no meu próprio condomínio, né? De ter vizinhos que são todos assim super éticos em relação ao lixo, porque isso tem que ficar na composteira, isso tem que ficar aqui, isso tem que ficar naquilo, mas nas relações pessoais não mandam bem. Então é muito bonito, né? Separar o lixo orgânico do plástico e do metal, mas tratar todo mundo igual um lixo, né? Então, Exatamente. onde que está a sustentabilidade aí? Então também tem esse lado, né? É isso mesmo, César. Você sabe que eu falo muito assim, por exemplo, o grande problema da sustentabilidade, do mundo que a gente vive, não tem a ver com tecnologia. Todo mundo fala, não, tem que criar uma tecnologia que mude. Não, tem a ver com as relações. As coisas só. Existe tecnologia, existe carro elétrico, existe tecnologia para resolver todos os problemas. Tem um livro que se chama Reinventando o Fogo, onde ele fala exatamente isso, que existe tecnologia para tudo, mas não existe nem vontade, né? Porque muita gente ganha com isso e nem relações que sejam tão produtivas que façam as coisas mudarem. Mas eu acredito muito que aos poucos as pessoas estão compreendendo isso, sabe? Que essas relações precisam ser regeneradas, assim. Eu nem falo sustentáveis, eu falo regeneradas. A gente precisa ressignificar essas relações, sabe? E quando eu falo ressignificar, não é só a relação da gente com as pessoas, é a relação da gente com o meio ambiente, a relação da gente com o dinheiro, a relação da gente com o sucesso, sabe? Porque Sim. esse mundo que a gente criou, ele traz pra gente uma visão de que sucesso é você ter muita grana e comprar muita coisa, entendeu? Que é exatamente o que leva a gente para esse buracão, né? Que é da insustentabilidade.
né? De você usar mais do que o mundo consegue produzir. Então, e a gente está exaurindo, né, esses recursos, né, do mundo. Enfim, acho que... Então vamos lá, como é que você gosta? Você falou que para você a reciclagem seria o quarto R, né? Sim. Então conta pra gente, assim, na sua opinião, dentro de tudo que você já viveu, em todos esses projetos profissionais e sociais, o que você considera, assim, Tá. para Então, eu você? diria para você primeiro assim, a primeira coisa é recuse, sabe? Recuse o que você não precisa. Não deixa te convencerem que você precisa de uma coisa que você não precisa, né? Porque esse mundo que a gente não quer mais, esse mundo insustentável, ele vive de vender coisas que a gente não precisa, né? E que a gente compra e acaba não usando. E que acaba ficando lá num canto, né? Ao mesmo Sim, tempo que tem muita gente precisando, né? Você tem um monte de coisa acumulada e tem muita gente precisando. E isso tem a ver, depois eu vou falar um pouquinho, assim, com as crenças que colocam na cabeça da gente. Eles colocam uma crença que, assim, é escasso e não vai ter para todo mundo. Então vai lá e compra rápido, né? Se você pensar duas vezes, você não compra, né? Se sim, pensar duas vezes e te colocar no racional, você fala, puta, cara, não preciso disso aí, né? Então, assim, primeiro, recuse. Segundo, reduza. É muito libertador você viver com menos, cara. É muito libertador. Isso foi, assim, o objetivo e ainda é na minha vida, assim. Eu estou sempre me perguntando, será que eu preciso disso? Será que eu posso viver com menos? Será que eu posso viver mais simples, sabe? Porque é muito louco, porque senão você fica numa roda, que a gente fala o samsara, né? Que é a roda de você estar correndo atrás de uma coisa que você escolhe um tipo de vida que está além do que você pode, e você trabalha loucamente, se mata de trabalhar para pagar aquele estilo de vida que nem é uma coisa que você gosta tanto, sabe? E aí você fica refém daquilo. Você vira escravo, né? Daquilo. Você tem que se matar. Outra coisa assim, eu preciso de pouco. Tudo bem se esse mês não rolou tantos projetos. Tudo bem, porque eu não vou morrer de fome, porque eu já guardei um pouco, eu não preciso de tanto. Sabe esse tipo de coisa? Você tem uma vida com mais simplicidade, assim? mais E, leve, né? mais leve e, assim, olhando para o que realmente tem importância, sabe? Porque no final das contas, o que importa pra gente mesmo, né? Quando você se Sim, pergunta, não é a coisa que você tem, né? Mas normalmente é aquele amigo que você não vê. Que se você tivesse que morrer amanhã, o que você ia dizer? Vou lá comprar um iPhone ou puta, vou ligar para minha mãe, né? é. Uma coisa que eu valorizo muito e que não tem preço é o tempo, O né? Eu acho tempo. que quanto mais simples a gente vive, teoricamente, mais tempo a gente vai ter para as coisas que a gente realmente quer, porque não tem que provar Exatamente. nada para ninguém, não tem que comprar nada para ninguém, não tem que, né? Não tem essa necessidade. Só faz quando realmente conscientemente está a fim de fazer, né? Então isso eu acho bacana. Não, isso que Que você mais? falou é muito legal. Que você fala assim que é não ter que provar nada para ninguém. Porque Sim, essa é uma outra crença desse mundo que a gente não quer mais, né? Desse mundo insustentável, que é a crença que você não vale pelo que você é. Então, sim, assim, eu não sou suficiente, sabe? Então, essa crença de não ser suficiente, ela ajuda exatamente as pessoas a pensarem que elas precisam de coisas para as outras pessoas acharem que elas são alguma coisa, né? Só que sim, isso é uma lei da física, todo mundo ocupa o seu espaço. Ninguém vai ocupar o meu espaço porque ele é meu. Eu tô aqui, sabe? E eu tô aqui, eu sou uma centelha, né? Eu falo, sou uma centelha divina como todo mundo. Não sou diferente de ninguém e nem igual a ninguém, né? E nem melhor nem pior. Então, assim, e isso eu acho que é uma coisa muito legal, porque a gente acaba parando de tentar provar coisas para os outros e começando a tentar entender o que te faz feliz mesmo, né? E isso sim. tira você também desse eixo de querer comprar coisa para os outros pensarem que você tem, para os outros, sabe, ter uma vida diferente. Enfim, é uma coisa muito libertadora, né? Então, essa é uma segunda coisa, que é o tal do reduza, né? O outro é o que a gente fala, é o reuse, né? Reuse, pegue coisas e reuse. Por exemplo, eu uso potinho de geleia para fazer vela. Eu guardo todos os potes de palmito também para guardar meus chás, assim, com nominho, tudo arrumadinho e tal. Então, assim, essa é uma outra coisa. Aí vem o recicle, porque aí você vai jogar Uhum. fora, você recicla, recicle, né? E por fim, eu falo do compost, porque 58% do lixo que a gente gera é orgânico, não é reciclável. Entendeu? A maior parte do lixo que a gente. E tem tudo a ver com a forma como a gente se alimenta. Que a gente joga muita coisa fora, sabe? Tem muito desperdício, né? Sim. De alimento.
E esse é a grande parte do lixo que a gente joga, né? E tem tudo a ver com... Pensa, eu falei alguma coisa aqui que tem a ver com tecnologia. Tudo que eu falei tem a ver com comportamento, né? Com sim, mudança das pessoas. sim. Então, assim, eu acho que isso uma das coisas, assim. Esses são os R's que eu falei para você, que é o quarto R, que é o recicle, né? Que todo mundo fala primeiro. Não, vamos reciclar. Cara, que a gente recicle tão pouco, né? Então, assim, essa é uma das coisas. E o que você acha, assim, de todos desses quatro, né? Cinco, se a gente falar de compostagem também, o que você acha que está sendo mais carente, assim? Tanto nas comunidades quanto dentro de empresas, assim? O que você acha que está sendo o Eu tá ainda tendão de acho Aquiles que aí? eu ainda acho que é o reduza, sabe? Eu ainda acho que é o reduza. Porque, porque eu ainda acho que, assim, muitas vezes a gente não está acordado, sabe? Parece que a gente está numa roda que a gente não pensa, né? E quando eu falo que teu trabalho é tão incrível, porque ele faz a gente pensar, faz a gente se desafiar, né? Faz a gente descobrir coisas sobre a gente que a gente não sabia, né? Então, assim, isso para mim é sustentabilidade. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, é o quê? Uma coisa que dure, né? Uma coisa que perdure, que continue, né? Isso tem a ver. Sim, Então, assim, eu acredito que o Reduza, ele é uma coisa difícil pra gente, porque as coisas são muito fáceis pra gente, né? Você consegue comprar qualquer coisa, né? Imagina que provavelmente a tua tataravó, ela costurava a roupa dela, né? Provavelmente. Então, ela não teria uma roupa, sei lá, diferente do que ela conseguiria costurar. Talvez ela não tivesse, sei lá, um celular, porque ela não sabia fazer. Então, você tinha o que você sabia fazer, ou que alguém próximo a você sabia fazer, né? E que tinha recurso ali por perto para fazer, né? Hoje a gente sim, tem aí uma rede gigante. Você pode ter qualquer coisa, né? Você pode ir para qualquer lugar. sim. E Então, isso, queira ou não, gera uma inquietação também, né? Quando eu trabalhava como modelo, eu sabia que entre um país e o outro, eu tinha uma bagagem de 20 quilos. E mais as bagagens de mão e tal. Então, a sim, minha vida tinha que caber dentro de uma mala de 20 quilos. Né? E sim. também, carregava um muchacho aqui junto. Arrumei várias brigas já no aeroporto, porque eu não queria despachar ele, porque iam quebrar, Sim, né? sim. E, e hoje em dia, tipo, é tão difícil às vezes, né? A gente vai, qualquer viagenzinha que a gente vai, a gente tem que levar um monte de coisa. E às vezes eu olho para minhas coisas e fico perguntando como a gente é acumulador, né? Tá, que também foi uma coisa que eu busquei, né? Fiquei tanto tempo meio que nômade, que chega uma hora que você quer ter um porto seguro, porque você quer ter sua bicicleta ali, quer ter um skate, quer ter um violão no seu lugar ali. Mas realmente necessário, necessário não é. Que na verdade essas coisas só meio que dificultam depois as coisas, né? Você ter Mas tanta eu coisa. não questiono essas coisas que a gente compra por vontade, sabe? Mas o que, Uhum, que eu questiono? Eu questiono as coisas que a gente compra por impulso e que vão muito além do que você precisa mesmo, sabe? Sei lá, você tem sim, um violão, é animal, né? Porque você toca, aquilo ali faz parte da tua história. Aquilo ali, eu lembro quando eu morava em Finhor, lá na Ecovila, tudo tem nome lá. Tudo tem nome. O teu violão tem nome, teu carro tem nome, aspirador de pó tem nome. Por quê? Porque tudo que tem nome, você não se desfaz. As pessoas consertam e aquilo tem uma vida útil. Então, essa coisa, a gente está num mundo muito do descartável, né? Então, assim, sim. estragou, você joga fora e compra outro, né? Eu E isso confesso que eu tenho um apego emocional com carro, com moto. e isso Tudo é tem nome. sustentável. Isso Tem é nome. sustentável. Porque é uma coisa que você gosta, né? É, é. Eles Tanto que falavam aí assim, eu até briso assim, pô, será que eu consigo conservar essa moto por 20, 30 anos? Eu sou uhum. meio dessa pegada, sabe? Quem sabe? Eu Ah, acho que é uma coisa super legal, né? sim, E o que que eu eles acho. dizem? Eles falam que quando tem um nome, você dá ânima, né? Você anima. O que que é ânima? Anima é alma, né? Você dá alma para coisa. Então, quando eles dizem que quando a coisa tem um nome, você traz ânima para ela. Então, ela tem uma alma. Com certeza, o muchacho já passou por várias com você, né? Já, Então, vixe, tem assim, história. então, ele é parte da tua história. Ele tem essa energia, né? Ele não é É. só um violão qualquer. Ele é um muchacho, entendeu? Então, fico Então, feliz que eu tenho uma alma sustentável, Mônica. Porque sem eu não dúvida. consigo, tipo, eu vejo pessoas, e é super normal, não tô criticando, que, tipo, compra um carro agora, daqui a pouco põe no rolo, já pega o outro tal. Eu não consigo fazer isso. Eu falo, porra, eu e a Mimosa aqui, a gente tem uma história.
tão bonita que é a caminhonete, né? Tanto lugar, tanta prova, tanto atolou já em tanto lugar que não dá, não dá. Vai ser doloroso quando eu tiver que desfazer dela, se um dia eu precisar Sim. desfazer dela. Ah, é muito, muito bom. Eu lembro que a gente estava conversando uma vez no parque sobre esse lance, né? Da sustentabilidade e da regeneração. Porque realmente a gente está consumindo tanto e as coisas estão tão aceleradas que se continuar sustentável, tá ruim, né? Porque já não tá, não tá tão boa a coisa, né? Em Não. relação a clima, a poluição, a estresse, a trânsito. É isso E mesmo. o que que você vê, assim, você que está por dentro disso? Você vê algum movimento sendo feito em prol disso? Ou tá muito pequeno ainda? Ou tá rolando, a gente que não fica sabendo? Então, olha só, o que, que eu vejo assim, né? A gente tem aí, o que observa é que a gente tem o Overshoot Day. Você já ouviu falar disso? Do quê, perdão? Overshoot Day, que é o dia da sobrecarga da Terra. O que, que é isso? Tem um dia Uhum. no ano que é um dia que a gente esgotou o recurso do ano inteiro. Teoricamente, ele deveria ser no dia 31 de dezembro, certo? Acabou o ano, eu esgotei o recurso do ano, eu usei aquilo, né? Isso para mim é sustentabilidade, certo? Então eu esgotei num ano que eu podia gastar no ano, né? O problema é que a maioria dos países, 10 deles principalmente, né? Para você ter uma ideia, 10 dos países do mundo usam hoje 68% dos recursos do mundo. Só para você ter uma ideia. Caramba. Então, é muito desigual, assim, sabe? E o Brasil tá entre eles, viu? Não tá longe, não. Então, assim, o que Não que somos acontece? santos. Não, estamos longe de ser. Apesar de termos, assim, um recurso natural incrível que se a gente não desmatasse, não detonasse tanto, a gente teria uma vantagem enorme, sabe? Sim. E que poderia ser útil para o mundo inteiro. Mas, por exemplo, olha só, o Brasil, esse ano, vai ser no dia 27 de julho, a gente esgota o que a gente podia gastar no ano, pra você ter uma ideia. E cada vez é antes. Ano passado foi começo de agosto. E agora já é julho, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos é 14 de março. Em março, eles esgotam que eles tinham que gastar até o final do ano. Então, assim, o O que, que é certo isso? é não existir esse dia, na verdade, né? Perfeito, certo era não existir esse dia, né? Você devia gastar o que você pode gastar até o final do ano, é isso. A gente está no cheque especial da nossa próxima geração, tipo, a gente está no cheque especial dos nossos netos, entendeu? A gente já está gastando a parte deles, né? Sim. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, é isso, é você usar Um hoje. exemplo de. Pode falar. Não, que eu lembrei de uma informação agora, que a brincadeira seria essa, né? O certo seria fechar o ano, né? Como a gente tá falando, sem chegar nesse overshoot day, né? Que seria uma economia, acontecer uma economia ali de recursos. E É. eu vi uma reportagem que o Japão conseguiu fazer isso com a construção do estádio das Olimpíadas, Ah, né? Que é? eles fizeram um orçamento, começaram a construir, ficou pronto antes, gastando menos. Olha. Eu falo, ó, isso, aí É, sim, né? Isso é, assim para nossa realidade, tipo, impossível. Eu acho que se é, você, eu sei que nada, a gente falou, começou falando que nada é impossível, mas na mas é muito realidade atual difícil. É, brasileira, eu acho que chegar num ponto que uma obra pública, né, vai ficar pronta antes, gastando menos, é, tomara que a nossa geração consiga ver, não sei. tomara. Não, tomara mesmo, assim, porque eu fico pensando que é muito louco, assim, porque é que assim, não é uma coisa só, né? Então, quando a gente fala de regeneração, que eu digo é assim, a gente não adianta você só querer entrar no. Mesmo que você entre agora, se a gente zerar e começar a usar o ano todo, a gente já vem há 10 anos gastando 20% mais do que o mundo tem do que o planeta consegue recuperar. Então, você ainda precisaria de 10 anos sem gastar nada e ainda ajudando o planeta a se regenerar para poder chegar na sustentabilidade. Então, por isso que eu falo, sustentabilidade para a gente ela é obsoleta. A gente já está no cheque especial do povo, da próxima Sim. geração. Né? Então, e qual que seria a saída disso? Porque, como você falou, na verdade a gente sabe o que tem que fazer, mas é que depende de tanto sistema, de tanta Sim. política, de tantas potências, que só de pensar já dá até preguiça de começar às vezes, né? Sei É, que todo mundo deve eu, sentir um pouco dessa agonia, né? então, você tem essa angústia, mas o que acontece? Essa angústia ela é uma coisa que paralisa, né? E eu me apaixonei tanto pelo movimento das cidades em transição, porque ele diz assim: você precisa agir no que você pode, age pequeno.
entendeu? Mas faz alguma coisa, né? Se todo mundo fizer alguma coisa, a coisa muda, né? Por quê? Porque é o único jeito, se todo mundo aderir. Então, o que a gente fica pensando? Você fala, mas é tão pouco, né? Por exemplo, leva uma garrafa, tipo, no seu carro, com água. Você vai evitar, com certeza, pelo menos umas, sei lá quantas garrafas de PET que vão pro lixo, né? Só que, assim, eu sou uma, só que nós somos 102 milhões de brasileiros. Imagina 102 milhões de brasileiros por dia pegam uma garrafa de plástico. São 102 milhões de garrafas de plástico por dia, né? Então, quando você começa a pensar nesse volume, você vê que dá para mudar se todo mundo colaborar. Essa é a questão, né? Quanto a gente consegue trazer as pessoas para colaborarem, né? Outra coisa que a gente fala, assim, por exemplo, é a questão... Eu levo umas coisas assim, eu sou meio píssica, né? Mas tudo bem. Eu tenho isso aqui, ó. Eu levo comigo, assim, sabe? Que é tipo um kit de comida fora de casa, para não precisar comer com garfo de plástico, essas coisas, sabe? Tem Então, assim, hashi aí? Eu vi hashi? tem hashi, tem um hashi, tem um hashi, tem um canudo, tem faca e garfo, e aí tem esse negocinho que é fofo, que foi uma menina que estudou comigo no Gaia que fez, assim, eu adoro. Tem Não, também. muito lindo isso. Então, É. uma coisa que para mim não funcionou muito, eu vi que de uns 3, 4 anos para cá começou o canudo, né? O canudo retornável. Mas eu vi que, tipo, pra mim não dá pra levar esse negócio, eu esqueço, não... o certo seria, né? Mas aí veio uma solução que eu achei bacana, não sei se é real ou não, mas aí veio o canudo de papel que se decompõe na água. Tem um lance assim, né? Ele é assim, o canudo de papel, ele super funciona no meio ambiente, se você for falar. Ele é infinitamente melhor do que o plástico, com certeza, porque ele realmente se decompõe. O problema é que, assim, você já tomou o Starbucks com aquele canudo de papel? Na metade, ele já tá caindo os pedaços, assim, É, tipo, os negócios estão vazando, entendeu? Eu tiro aquela tampa e esqueço, vou tomar no copo mesmo, sim. né? Mas Mas eu se digo que eu funciona, acho essas ideias bacanas porque você não precisa mudar o comportamento, mas você minimizou o impacto, sim, né? sim. Então, na verdade, quando a gente fala de transformação, essas ideias são geniais, porque quando você não precisa mudar o comportamento, é meio caminho andado, né? Uhum. Porque, assim, o comportamento é o mais difícil de mudar, porque para mudar o comportamento, muitas vezes você tem que mudar o jeito que você pensa, né? E às vezes não é tão simples quanto parece, porque o mundo não está adaptado para isso, ele é diferente. Então, é assim, você está nadando contra a maré, né? Porque o mundo te Sim, manda para um lado e você está tentando ir para o outro lado, né? sim. Mas, assim, essas pequenas coisas, muitas vezes, ajudam muito, sabe? Por exemplo, eu tinha uma inquietação louca com a história do papel, né? Que é a história do tal do Moleskine. Eu adoro o Moleskine. Então, assim, tinha um Moleskine por mês. Então, você pensa, há 10 anos eu tenho um Moleskine por mês. São 12 Moleskines por ano. Eu tenho 120 Moleskines guardados, porque eu não tenho coragem de jogar fora, que são as minhas anotações. Então, eu tenho 120 Moleskines. É sem noção. Concorda? Tem noção. O que eu vou fazer com 120? Nem lembro mais o que tem no primeiro Moleskine, né? Então, assim, Sim. né? E aí, o que aconteceu? Eu achei um negócio, quer ver? Tipo, eu falo assim, que são os gadgets, né? Que é tipo isso aqui, ó. Né? É tipo, ele só serve para escrever, se chama Remarkable. Ele tem tem uma textura que é meio de papel, então você escreve as suas notas e você salva um PDF, daí você põe na nuvem. Aí você fica com a tua anotação lá organizada. Por exemplo, eu tenho a minha anotação do Marra, eu tenho uma pasta, Marra 300, e tudo que eu anoto sobre o Marra vai para lá. Aí tem uma outra que é oficina, tá lá, entendeu? Então, assim, isso me ajuda também a ter as minhas anotações organizadas. Porque antes eu não tinha, eu não consigo achar uma coisa que eu quero. Concorda? Não consigo achar Sim, uma não, coisa que eu eu sou bem quero. assim, cada coisa está escrito num lugar. É um bloquinho aqui, é um papel É isso, ali, é um post-it aqui. é isso Onde aí. eu olho e acho uma folha em branco, eu pego a caneta É isso, e César. mando ver. É isso, César. E aí, Então isso assim, ajudaria muito. ajuda muito. E outra coisa que eu falo, assim, que até outro dia, conversando com a Mari, eu falei para ela, falei assim, por incrível que pareça, organização é uma coisa que ajuda muito. Porque, assim, você sabe onde a coisa tá. Então, por que eu descobri? Eu era muito perdida, assim, muito desorganizada. E aí, o que acontecia? Eu comprava coisa duplicada, comprava de novo porque não achava. Sabe esse tipo de coisa, assim? Até que uma hora cai a tua ficha e fala, porra, você tem que se organizar, garota. Você tem essas coisas todas em casa, você não precisa comprar mais, né? E aí eu comecei a me organizar e a ter essas coisas, assim, tipo, onde é que eu acho isso, como é que eu ponho isso aqui.
E aí ia tirar as coisas que estavam duplicadas e ia diminuir a quantidade. Quando você diminui a quantidade, fica muito mais fácil de achar, né? Sim. Então, assim, essa organização que eu nunca imaginei que fosse tão importante transformou a minha vida para melhor, assim, porque eu demoro menos tempo para achar as coisas, eu não compro duplicado, eu espero até acabar até o final, porque tá ali, eu tô vendo que tá ali, né? Então, assim, isso muda bastante também. Então, se pensar nisso de organizar é muito legal. A gente brinca assim que tem o dia de destralhar aqui em casa, o dia de destralhar. Você tem que catar as tralhas que estão por aí, pôr num saco, vamos ver o que a gente vai doar, o que não dá para doar, que já está muito lixo, e vamos destralhar essa casa, sabe? Por quê? Boa. Por vários motivos, né? Você sabe que energia parada é ruim também, né? Sim, sim. E você tem um hábito assim de quanto em quanto tempo ou é meio que freestyle assim, quando vocês acham que a Então, hora é a hora? então, o que a gente fez? Assim, normalmente uma vez por ano a gente dá uma destralhada, sabe? Principalmente assim, por exemplo, escola. Isso, coisa de escola. Todo ano tem que trocar os livros. Então, eu separo os livros daquele ano e guardo o que elas querem guardar e a gente doa o que a gente tem que doar. Então, assim, uma vez por ano você tem que fazer isso mesmo, porque tem coisas que de um ano para o outro já não dá mais, né? Por Sim. exemplo, então e depois que você destralha, compra, por exemplo. Compra, se você conseguir olhar na tua despensa, toda vez que você vai fazer compra, dificilmente você vai comprar uma coisa, as coisas vão vencer. Então, assim, essa coisa de dispensa também é legal de cuidar, porque uma grande coisa que a gente faz é desperdiçar, né, alimento. Porque a gente compra, esquece que tá lá, o bicho vence. Eu tô falando que eu Compra sou raiz, duplicado gente. também de novo, né? Exatamente. Daí você fala, putz, esse aqui tá meio ruim, vou jogar fora. Aí eu vou comer esse novo que eu já comprei. Sabe? E assim, é natural, né? Infelizmente a gente tem isso. E eu tô Sim. falando por mim, não tô dizendo que eu tô perfeita, não. Tô dizendo que eu passei por tudo isso que eu tô falando. E passo às vezes, não é todo dia que eu lembro de levar a garrafa, sabe? Não é todo dia. Então, assim, é um Sim. processo. Não, o que acontece muito, Mônica, eu vejo com o ser humano, a gente fica numa zona de conforto, tipo, ah, eu não sou bom nisso. Só que se É. começar a fazer, fica bom, né? Tipo, eu não sou um cara extremamente organizado, mas eu não gosto de desorganização. Tipo, se eu tô aqui fazendo a live, e vejo, pô, caiu uma sunga que eu cheguei da praia no chão, aquilo vai me incomodar muito, sabe? Eu não, então eu tô meio que no meio termo. Mas com certeza, se eu começar a pegar para ter o hábito de deixar as coisas mais organizadas, aí isso vai me fazer muito melhor, né? Muito da criação da Mahamudra foi justamente em encarar os pontos fracos, sabe? Tipo, corrida para mim, longa distância, eu odiava, porque eu gostava, sempre foi da velocidade, futebol, explosão, handball e tal. Meditar para mim, meu Deus, era morte. Às vezes eu tenho que me forçar a meditar porque senão eu sempre vou arrumar uma saída, sabe? Total. Então, e foi legal, porque justamente por enxergar em mim mesmo que esses eram os pontos fracos, eu falei, ah, aqui que tem a grande curva de aprendizado. Porque no que eu já sei fazer, no que eu já estou fazendo, vai ser difícil melhorar, mas isso aqui que eu não estou fazendo, e aí deu uma baita curva de aprendizado. E engraçado que hoje em dia eu ensino o que eu não era bom. Que legal. É, isso é incrível, né? É, E eu também, né? Eu nunca fui a rainha da organização. Até meu marido falava, você é muito bagunceira, não sei o quê. Até que uma hora eu falei, cara, eu ganho muito tempo, que é uma coisa que para mim é muito preciosa. O tempo é uma coisa muito preciosa, assim. E que é o que eu te falei, né? Falei assim, eu quero ter tempo para sentar e tomar um café e conversar com alguém, conversar 2 horas com alguém, sabe? Não ficar correndo, achando que eu tenho a próxima coisa e tal. Não sentar e escutar essa pessoa falar, sabe? Então, assim, isso uhum, também eu acho que é muito regenerador, sabe? Nos com certeza. relacionamentos, sabe? Tentar ouvir as pessoas, entender um pouco como é que elas estão. E se aprende tanto, né? Com as histórias, eu acho, assim. Enfim, eu acho que tem muito disso, assim. E a organização foi uma coisa que eu aprendi, que eu era péssima. Que bom. Tô precisando dar uma destralhada aqui também, viu? Vou te falar. Destralha! Destralha! Mônica, eu fiquei muito curioso para você falar um pouquinho mais dessa ecovila da Escócia aí. Tá bom. Eu tenho um chamadinho para a Escócia, assim, gosto muito de música celta, adorava o Coração Valente quando assistia quando era pequeno, assim, É, acho um país muito bonito e não tinha esse conhecimento que a primeira ecovila do mundo tinha sido feito lá. E tenho vários amigos aqui no Brasil que já trabalharam ou trabalham em ecovilas, moram em comunidades, enfim.
Então, é uma coisa que está chamando bastante minha atenção, assim, nos últimos tempos. Sim. Como é que Então, foi lá, assim? Conta um então pouquinho pra gente como é que foi. é um lugar incrível, assim, né? Então a gente chama de ecovila, mas a gente chama de comunidade intencional, né? Que é o quê? São pessoas que se juntaram, compraram uma terra, né? Se juntaram e foram morar nesse lugar e acabaram e queriam uma vida que tivesse uma pegada baixa, que tivesse significado. Eles são muito espiritualizados, né? Lá nasceram as danças em roda, não sei se você sabe, as danças sagradas que eles falam em roda, né? Que nasceu muito lá, assim, essas danças circulares, né? Que agora todo mundo super gosta e tal. Então, nasceu lá e lá é muito forte. Eles têm essa coisa de comunidade muito presente, né? De decidir junto. É muito engraçado, assim, porque eu, quando comecei a estudar essas coisas, eu pensava, assim, que para você decidir, o único jeito é votar, né? É o jeito que eu aprendi, vamos votar, né? E Sim. lá eles não têm muito essa coisa de votar, né? Eles conversam e tentam chegar em uma solução que seja boa, né? Para pelo menos, vamos dizer, 70%, se for um assunto muito importante. Eles votam se for um assunto banal, tipo, vamos trocar a cor da cortina aqui do centro de comunitário, entendeu? Aí vai votar, né, para ser mais rápido. Mas, por exemplo, decidir coisas que são importantes para eles, eles têm uma coisa de trazer a questão, as pessoas falarem. Então, é um processo que demora mais, assim, né? No começo, eu te confesso que eu tinha uma preguiça grande, assim, sabe? Porque é aquela conversa, 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 e aí vem aquele povo, traz aquela opinião, aí você conversa, conversa. Aí, assim, eu brinco assim, eu falo, cara, isso aqui não é consenso, isso aqui é cansaço, porque eu já tô aceitando qualquer coisa. O que você disser, eu tô levando pra poder ir embora, sabe? Então, assim, Ganhou no cansaço. ganhou no cansaço, assim, né? Mas é um exercício enorme que você tem, principalmente, assim, de ouvir o outro, sabe? Uma opinião muito diferente da tua, e que às vezes, assim, você tem um negócio com aquela pessoa, sabe? Não adianta, a gente tem gente que a gente tem uma. Puta, mas esse cara é mala, né? Puta, cara é mala, né? Só que no final das contas, quando você ouve esse cara falar e você ouve ele com abertura, no final das contas você acaba vendo que você acha ele mala porque ele tem uma opinião diferente da sua, mas que dentro do que ele pensa tem lógica, né? E às Sim, vezes você chega numa solução que é uma solução melhor que a sua, melhor que a dele, porque ela tá no meio das duas, sabe? Então, sim. assim, essa foi uma coisa muito legal que eu vi lá. Então, assim, eles têm tratamento de esgoto com plantas, né? Que foi uma coisa que eu fiz no meu sítio, assim, que é evapotranspiração. Porque você tem como tratar, por exemplo, com bananeira, tratar uma água negra, assim, com bananeira. Então, assim, é possível fazer isso, né? Que é resíduo líquido mesmo, né? Cocô, xixi, drops. Então, você tem como tratar isso de um jeito mais natural, isso é possível, né? E eles tinham lá, era muito louco, você entrava, parecia um jardim gigante e era o tratamento de esgoto, né? Os caras têm energia eólica desde que começou a energia eólica, então os caras são superavitários em energia há milênios, assim. Por Uhum. exemplo, lá eles têm energia solar. A gente é um país mega solar. Só que o potencial energético solar daqui é muito maior do que o de lá. Só que lá eles usam isso muito. E Sim. aqui a gente usa bem menos. Por quê? Porque não existem subsídios para isso. Existe subsídio, por exemplo, para o petróleo, né? Mas não existe Sim. subsídio para. Agora está começando, assim, não vou dizer que não, mas está começando. Subsídio para energia solar, né? Então a gente precisa mudar essas matrizes, sabe? Para coisas que possam ser renovadas, né? O que Então, pega muito, Mônica, eu acho que também é o próprio sistema que a gente está inserido, porque às vezes essas opções mais sustentáveis tornam-se muito mais caras, né? Que é isso que você está falando, eu acho, né? Então, é, pô, você quer ter um carro elétrico, mas o carro elétrico é 3 vezes o preço do carro a gasolina. A gente quer ainda o carro elétrico, mas eu às vezes também não dá, queria, mas não consegui. né? É. Sim, é isso E aí. eu vejo isso, já tive alunos assim que estavam batalhando para criar uma empresa com propósito, estavam trabalhando com uma empresa de energia solar e pedalava e pedalava e pedalava e não saía do lugar, sabe? Dava uma dó Desanima, né? e desanima. Mas é isso, tem que fazer alguma coisa, por menor que seja, né? Isso eu concordo contigo. Galera É. que tá aí, ó, o Netão falou que em casa, quando faxinamos, a energia da casa fica melhor. Fica. Galera aí, tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma Pode pergunta perguntar.
A Mônica. Pode perguntar. E, Mônica, vamos lá. Se você fosse dar, tipo, dicas, dicas práticas, assim, pra galera. Você já deu várias, na verdade. Eu. Mas em prol da mentoria, assim, coisas assim pra gente ainda cobrar dos alunos, né? Sei. Tipo, vamos lá, vamos começar a pensar nisso, vamos começar a fazer isso, vamos começar a desfazer isso. O que que você iria sugerir pra gente? Eu incluso. Eu acho que a primeira coisa que eu faria é. Eu acho que você já fez isso, na verdade, assim, porque eu vejo que o teu olhar para ressignificar sucesso. Essa é a primeira coisa. Entender que sucesso não é grana, sucesso é ter tempo, sucesso é ter alegria, ter as coisas que te trazem alegria, que são importantes para você, que fazem sentido. Eu falo assim que sustentabilidade é uma vida com sentido, sabe? Com significado. Né? Você não precisa de coisas, né? Você precisa viver, né? Experimentar, tentar coisas novas, né? Coisas que te fazem sentir vivo. Assim, para mim isso é sustentabilidade. Então, eu acho que ressignificar para mim é uma coisa incrível. Então, sucesso, a maneira como você se relaciona com as suas coisas, né? Que você não precisa ter tantas coisas que você pode mandar consertar, sabe? Não joga fora, sabe? Tem esse nome, sabe? Tem o teu muchacho aí, sabe? Cuida dele como se ele fosse vivo, né? Ele tem alma, né? Ele tem energia. Então, eu acho que isso também. Outra coisa é ressignificar desenvolvimento, né? Que desenvolvimento não é crescer loucamente, né? Mas quem sabe a gente conseguir diminuir essa desigualdade que a gente tem, porque hoje é uma loucura. Hoje a gente é um país que produz, vai, 1 bilhão de toneladas de alimento, que daria para alimentar um sexto do mundo, e a gente tem, sei lá, 102 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, né? E aí você fala, cara, isso não tem lógica, né? Mas o que é isso? A distribuição é ruim, o sistema não funciona, a gente desperdiça no caminho, né? Então, tem um pouco essa lógica, assim, né? E assim, e pensar no que você compra e no que você consome, sabe? Se aquilo realmente faz sentido para você. Se fizer, compra. Eu não sou daquelas radicais malucas, não. Falou, se fizer, se falar, isso é legal, tenho grana, vai me fazer feliz. Comprei. Entendeu? E assim, mas pensa naquilo, sabe? Eu digo assim, repensa o que você faz para ver se aquilo faz sentido para você. E faz o que faz sentido, entendeu? Sei lá, acho que essas são algumas das coisas, assim, né? E não vai na manada, sabe? Porque a manada tá indo para esse lado desse mundo que não é sustentável, né? Sim. Acho que E fala um pouquinho também da sua empresa, que você falou um pouquinho. Na verdade, quando você foi contando a sua história, teve vários momentos que eu queria ter te cortado, porque tudo era muito curioso, né? Sobre a Fundação Alphaville, sobre essa transição para São Paulo. Depois eu pensei se você encontrou o seu marido na assessoria de corridas, que teve alguma coisa a ver com isso. E depois eu queria que você essa falasse um história é pouquinho engraçada, também porque da empresa. sim. Pode falar, Bom, pode meu falar, marido pode foi falar. engraçado porque eu fazia trabalhos voluntários com deficiente visual. Eu corria com deficiente visual. Ainda corro. Agora a gente não está correndo porque está na pandemia, mas eu fazia corrida de aventura com o cara. A gente começou fazendo metade das coisas Meu e hoje Deus. a gente corre a prova inteira com deficiente visual. É muito legal. São super dois amigos meus, assim, para sempre. A Como gente é que até os falei para caras eles. compram de aventura, mano? Então, a gente começou a treinar junto, né? Então, assim, a corrida a gente corre como guia, né? Você já viu corrida de rua com deficiente visual? Você corre com guia, né? Uma guia no braço, Já. ou a gente corria com da minha mochila tinha um mosquetão e ele catava no mosquetão, entendeu? E corria junto, assim. Eu tenho umas fotos super Uhum. legais, assim. Depois eu mando para vocês verem. E aí no começo a gente conseguia fazer a Eu não corrida. consigo saber como é que ele faz isso na trilha. Com Então, pedra, A galho, trilha, raiz. a trilha é Que bem difícil, doideira. assim, e a gente precisa narrar a trilha, né? Porque eu preciso dizer pedra, pé alto, pé baixo. Só que assim, chega uma hora, você não narra mais nada, você tá morto, né? E aí eu dava muita risada, porque meu marido, por exemplo, quando eu comecei a namorar, a gente foi comer uma pizza uma vez com os meninos, e ele falou assim: olha, você pensa que ela é legal porque ela corre com cego? É mentira. Ela sempre deixa o galho bater na minha cara, ela sempre me deixa tropeçar. Na bicicleta, quando vai cair, ela pula e eu caio de uma vez, porque a bicicleta é de 2 lugares, né? Aquela tandem. Sim. E aí Uhum. ele fez a minha caveira, assim, né? Mas de brincadeira, porque a gente corria
correu anos, agora vai fazer 16 anos que a gente corre juntos, né? É bastante Que tempo. legal. É. Então, assim, a bicicleta é a tandem. Então, a gente precisou comprar uma bicicleta gringa na época, porque nenhuma bicicleta tandem tinha marcha no Brasil. Então, eu fiquei sabendo de bicicleta tandem quando eu cheguei aqui em Floripa, né? Tem um pessoal aqui que faz. Galera, imagina a adrenalina de você estar atrás, né? Porque quem enxerga, obviamente, está na frente, você ficar pedalando, fazendo força, escutando tudo. Eu acredito que esse pessoal, Sim. ele tem os outros sentidos muito mais aguçados, né? Não é porque não tem o olho que não entende o que está rolando, mas com a nossa cabeça, eu imagino que deve ser uma loucura. Sabe? Não, é muito engraçado, assim, porque É muita além de adrenalina. tudo, a gente tá numa trilha e a tandem é tipo um caminhão, né? Ela É, é para muito levantar pesada e isso aí, grande, por né? mais que sejam duas Tipo pessoas um pedalando, landau. né? É gigante, né? E ela Sim. rabeia, é uma coisa, assim, uma coisa. Aí você desce se matando, né? Porque eu não, também sou meio sem noção. E aí você desce se matando. E o cara atrás, mandando o número pedal. E quando você não mandar o bicho parar, ele não para. E assim, é muito divertido. Assim, teve uma Que vez que eu doideira. falei, puta, acho que a gente vai cair. Mas ele não teve dúvida, ele pulou. E aí eu me estabaquei, porque como ele parou de pedalar, eu fui cair com tudo, né? Aí eu falei, porra, meu, você pulou? Ele falou, você falou que a gente ia cair, eu já saí de cima. Eu falei, puta, tá bom, né? Tem altas coisas Que incríveis, assim, né? Então, bacana, essa foi uma coisa. E mano. eu conheci meu marido porque a irmã dele, né, que é a Cris, até a Cris tá aí, que era super minha amiga, a gente fazia um projeto com deficientes visuais juntas. A gente fazia passeios, a gente queria levar eles para viverem coisas que eles nunca viveram. Então, a gente fez uma vez um balão, para eles entenderem o que era um balão, a gente pôs um balão no chão e eles entraram dentro do balão. Metade dele cheio só, sabe? Então, eles entraram Uhum. sem sapato dentro do balão para entender o tamanho daquilo, sabe? E Que depois legal. eles subiram e desceram, né? Daí, dentro do cesto. Então, assim, a gente fazia várias coisas loucas, assim. A gente uma vez fez um trio elétrico e ela sempre foi muito minha amiga. E ele era o irmão dela, meu marido, né? E aí Sim. a gente, depois que eu me separei do meu primeiro casamento, ela falou assim, putz, você tem que conhecer meu brother. Aí eu falei, puta, meu, eu tô treinando pro meio Iron, isso não vai rolar, sabe? Falei, não, então deixa eu voltar do meio Iron que a gente vê como é que a coisa vai. E fui, né? Quando eu voltei, falei, tá, vamos jantar com esse moço aí, né? Vai. Tamo aí mesmo, tamo na. Eu falei assim, tamo na grade, né? Vamos lá. É. Aí, aí a gente saiu e super se deu bem, conversou bastante e tal, e se curtiu e nunca mais se largou. Então foi muito Que legal. legal. É. Que bacana, que bacana. Como é que as coisas vão se interligando, né? Uma coisa vai levando a outra. É. Muito, muito massa. E coisas legais, né? Porque assim, eu conheço ela do trabalho voluntário que eu faço, sabe? Tipo essas conexões, assim, sabe? Sim, Então eu acho que, enfim, exato. é isso. E para fechar, que já vai dar 9h30, conta um pouquinho, que na Ramuda a gente fala muito sobre coragem, sobre fé, sobre acreditar em algo mesmo que ainda não está manifestado, né? Visualizar isso. Conta um pouquinho como é que foi esse salto de fé, porque ficou muito marcado para mim quando estava contando a história, que chegou um ponto que você se sentiu meio incomodada, tipo, pô, tô fazendo todas as empresas que eu trabalho acontecer, as ONGs, enfim, será que eu tenho que fazer a minha? Então fica aquele bichinho mordendo, né? É. Conta um pouquinho como é que foi isso. Você sabe que tem uma coisa, César, que assim, ainda tem essa coisa da crença do eu não mereço, né? Eu faço para todo mundo, mas eu não mereço. Ah, não, não, para mim não precisa. Não, não precisa, Uhum. eu tô de boa. Não é assim, sabe? Porque assim, tinha um professor meu que falava assim: o problema não é, você não é o fracasso. Você não está preparado para brilhar, né? Para fracassar, você tá. Porque acontece. Mas para brilhar, você não tá. Assim, porque você acha que você não merece, né? Por quê? Porque o mundo está sempre dizendo que você não vale, você não é suficiente e tudo mais. Então, isso foi para mim um aprendizado enorme, assim, enorme, sabe? Que foi exatamente isso. Eu falei assim, porra, eu também mereço, caramba, né? Eu quero fazer uma coisa que, sabe? Quero fazer uma coisa para mim, quero trabalhar para mim, sabe? Fazer uma coisa que eu Uhum. acredito. Não que eu não fizesse, eu fazia, mas assim, mas eu quero, sabe, fazer uma coisa, eu mereço, sabe? E aí, meu, foi essa coisa, assim, foi exatamente esse momento, assim, sabe? O momento do eu mereço, né? Falar assim, sabe, eu também mereço, pô, também sou gente, também posso ser feliz, né? Mas assim, e aí? Fé, né?
Mas aí eu digo assim, eu, não, eu acho que eu sou uma pessoa de muita fé. Vou ser muito sincera, assim, porque eu sempre acredito que a coisa vai dar certo. É meio poliana, eu sei. E César, eu digo assim, sempre dá. De um jeito ou de outro. Porque assim, ou você ganha ou você Sim, aprende, sabe? Então você sempre ganha, né? De um jeito ou sim. de outro você ganha, né? Então assim, eu sempre tive esse olhar para a vida, assim. E aí eu falei, cara, eu vou me jogar. Vou me jogar e vamos ver. Pedi demissão da fundação. E assim, peguei uma salinha pequenininha, assim, tá até ali atrás ainda. Eu fiz um banner gigante com o nome da empresa, colei atrás da minha mesa e assim começou a oficina. E assim, no primeiro mês, 4 dias depois, uma pessoa me ligou e falou: Mônica, você abriu a empresa que você falou que você ia abrir? Eu falei: abri. Eu falei: então vem cá, que a minha mãe precisa conhecer você, que era uma moça super legal, e a mãe dela é dona de uma série de empresas e tal. E eu acabei começando a trabalhar para eles. Foi meu primeiro cliente, assim, super queridos, assim. Então, assim, foi esse salto, assim, mas eu acho que teve muito esse sair desse lugar de eu não consigo, sabe? Sair desse lugar de eu não valho, eu não mereço, sabe? Sair desse lugar que a gente merece, sabe? E quando você Com fala da melhor certeza. versão, para mim isso é muito forte. A melhor versão é Sim, o que você fica feliz de fazer, né? exato. É, uma coisa, você falou isso aí do bannerzinho. Quando eu tava em São Paulo e tava colocando os planos no papel e aplicando as coisas, eu lembro que eu fui numa loja de acessórios de escritório e comprei aquela plaquinha diretoria, sabe? Coloquei na porta do, coloquei na porta do meu Boa! quarto. Falei, aqui é diretoria, ó. Quem quiser entrar vai É ter que falar com isso o diretor aí! agora da empresa. É isso aí! É isso aí! Uma moça que trabalha com que ela não tinha nada, mas ela ia ter uma reunião. Deu uma travada Hã? aqui, não Tem que sei ir se para eu cantei ou cima. se é a Mônica que travou. Exatamente, acredita que vai e assim, o que é isso? Eu falo que essa, tipo, a sua diretoria, o meu banner, é a materialização da coisa. A gente precisa de uma coisa concreta, né? Então era a nossa coisa concreta, entendeu? Já estava Sim. acontecendo o bagulho, né? Então acho que é bem por aí. Maravilha. Mônica, eu queria te agradecer demais pelo Imagina, eu que tempo, pela adorei. energia, pela, pelo boost de motivação aí que você me deu e deve ter dado para todo mundo que está aí assistindo e que ainda vai assistir. Tem alguma coisa que você quer fechar falando? Agradecer, porque assim, o boost que eu te dei, tudo que você fez por mim, né? Eu. Então, eu é. Ah, o teu travou, o meu também tinha travado. Mas qual parte você Ah, pegou? Aqui agora eu te agradeci? Você eu acho que pegou? foi. Travou tudo. Não, porque o que eu digo é assim, o que aconteceu? Ano passado, ano retrasado, eu tava perdidaça, assim, né? Perdidaça. E aí o Hero me achei no Hero, entendeu? E foi muito especial para mim, assim. Eu te agradeço por você ter achado esse teu sonho aí, porque ele ajuda muita gente. É muito incrível, sabe? Então, assim, acredita, bota a placa da diretoria, vambora. Vambora, Mônica. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Me inspirou demais. Tamo junto e vamos Agradeço. fazer mais papo desse aí, com certeza. E Valeu, vamos sim, galera. adorei, gente.
Valeu, beijão.